Vamos começar, né, tias? Vamos? Vamos começar a nossa aula de hoje. Os alunos que vão chegando atrasados, eles vão chegando aí. Vamos entrar, né? Vamos começar. Meus pezinhos juntinhos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixa a cabeça com atenção. Feche os olhinhos para a oração. Capavani. Santo Deus e amado Pai, eu te agradeço por mais um dia. Te peço, ó Pai, perdão pelos meus pecados, Senhor. Perdão pelos pensamentos maus, pelas nossas falhas do dia, Senhor. Te peço, Senhor, que nos abençoe, nos fortifique na Tua palavra, Senhor. Nos dê saúde física e espiritual, Senhor, para que a gente possa enfrentar todos os desafios que essa vida está trazendo para a gente, como essa pandemia, como as maldades do dia, Senhor, no mundo. Te peço, ó Pai, cuide das crianças que estão assistindo, cuide das mamães que estão assistindo com os filhos. Te peço, ó Pai, para que a mensagem entre no coração dessas crianças e faça morar. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Vamos começar cantando. Você canta daí, a tia cantar aqui com você. Vamos lá. A primeira música que a gente vai cantar é Meu Bom Pastor é Cristo, da nossa lição passada. Vamos lembrar dele novamente. Cantar? Coloca aí. Cantemos. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Amém. Aí tu me pergunta ali, tia Patrícia, você tá melhor? Graças a Deus, a tia tá bem melhor. Não posso dar aquele pulo, mas Deus já me colocou em pé, graças a Deus. Obrigada por ter orado por mim. Obrigada a todo mundo que orou por mim, tá certo? Deus curou, graças a Deus. Vamos cantar. É não, vem. É não. Mas pegue isso. Meu coração gostoso. Vamos lá? Onde é que eu fico? Tu não tá É enxergando, do não, né? mesmo jeito que tá. Tá bom. Tá bom. Vamos lá? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. De novo. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Amém. Próximo tá também desse, aqui pertinho na esquina. Isso. Aqui pertinho na esquina. Vamos lá? Aqui pertinho na esquina.
Crianças necessitam de Jesus, do seu amor profundo. Levemos com ardor a mensagem do Senhor, aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo. Aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo. Crianças necessitam de Jesus, do seu amor profundo. Levemos com ardor a mensagem do Senhor, aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo. Amém. Entrou agora o Cláudio Júnior, foi? E a Sara? A Sara com o Felipe. Pamela, boa noite. Oi, Coisa boa. Primeira vez em nossa live. Que chique. Né? Seja bem-vinda. Tudo bom, Cláudio Júnior? Felipe, tudo bom, Felipe? Oi, Felipe. Ó o Dário. Dá um oizinho, Dário. A Daça, beijo. Quem mais? Ailton. Ailton. Jonathan. Beijo pra Juju. Vamos lá. Posso ser o missionáriozinho. Vamos cantar? Depois vão me dizer se cantaram bonito aí, tá bom? Cantemos? Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros que meu Senhor mandou. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. Amém. Boa noite também. Entrou o irmão Carlos, né? A irmã Sandra. Pauliana Tava, saiu de novo. Pauliana entra e sai, entra e sai. Né? Beijo. Estão ouvindo agora. Beijo, beijo. Não sei quem entrou também, mas tá ali. Não tem foto. Manda um oi. Vamos cantar essa daqui, ó. Quero conhecer a Cristo Jesus. Só é a metade? É duas. É a primeira e a segunda estrofe. É assim mesmo. Impressionado. Que é porque eu fico bem quadradinho. Vai, é assim. Vamos cantar. Quero conhecer a Cristo Jesus. Sua graça me libertou, sim, ao morrer na cruz. Mas ressuscitou, ao céu se voltou. Desejo mais sim conhecer Cristo Jesus. Quero conhecer a Cristo Jesus, a Ele servir, obedecer e andar na luz. Eu vou confiar e a Ele amar. Desejo mais sim conhecer Cristo Jesus. Amém. Ó, tô olhando essa Muito hora. lindo. Assistindo pela TV, por isso que aparece. Muito bom, Tá bom. princesa. As meninas estão aí também? Clarinha, Taizinha. Beijo. Vamos cantar agora uma sem o livro, tá? Vamos cantar sem o livro. Diga aí uma canção pra gente cantar. De gestos, certo? Vamos cantar Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. É? Com Cristo no barco tudo vai muito
vai muito bem e passa a tentação. Passa a tentação, passa a tentação. Com Cristo na vida tudo vai muito bem e passa a tentação. Amém. Vamos o versículo. certo. Tô me levantando direto hoje. Ela se levou, porque a tia Patrícia não pode levantar hoje. Nosso versículo Nosso de versículo hoje. de hoje é esse, ó. Cadê, Camila? Mentira. Está no Salmo 121, 2. Vamos lá? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. De novo. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121, 2. Isso. Agora a gente vai dizer de novo e vocês aí em casa vão repetir bem alto, certo? 1, 2, 3. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, 2. Amém. O Ailton pede para cantar perto do pé. É o Jonas. Não? É o Jonathan, né? Não pode deixar de ter perto do pé, toda vez. Quem é que gosta de perto do pé? O Cláudio Júnior. Ai, eu tô com saudade das Ai, crianças gritando. Quem fez as lindas estrelas depois? Vamos lá. Perto, perto, 1, 2, 3. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Amém. O Felipe está assistindo. Ah, então deve ser aquela foto É, ali, ó. tem aquele ali que a gente não sabia quem é. É o irmão sagrado. Tudo bem. Bibi tá mandando um cheiro. Você está com a nossa Bibi? Beijo pra você. Beijo, beijo. Vamos cantar Quem Fez as Lindas Estrelas? Tem que fazer o gesto aí com a tia, tá bom? Vamos lá? Quem fez as lindas estrelas, as lindas estrelas, as lindas estrelas? Quem fez as lindas estrelas? Deus nosso Pai. Quem fez as aves que voam? As aves que voam, as aves que voam. Quem fez as aves que voam? Deus nosso Pai. Quem fez o mar azul? O mar azul, o mar azul. Quem fez o mar azul? Deus nosso Pai. Quem fez você e eu? Foi Deus. Você E eu. Foi Deus. Você e eu. Quem fez você e eu? Foi Deus. Deus nosso Pai. Quem fez as lindas estrelas, as aves que voam, o mar azul? Quem fez você e eu? Foi Deus. Deus nosso Pai. Amém. Vamos cantar mais uma vez Meu Bom Pastor é Cristo para iniciar. Eu canto a outra também já, né? Você já sabe Meu Bom Pastor é Cristo? Sabe? Vamos lá. Ixi, cantar de novo. Meu bom
Rogério Petros, né? É. Isso. Boa noite, Petros. Ó, oi, oi, oi. É a Pamela. É. É não, é a Pamela. Boa noite, Petros. Como eu já dei boa noite. Irmão Milton apareceu também aí. Boa noite, irmão Milton. A nossa história de hoje é continuação da história passada. Quem é que lembra a história passada que o pastor contou? Foi até numa tela que ele colocou bem na frente da câmera. Coloca aí, qual foi a história? Você sabe, e já está escrevendo. Foi a história de... Você está esperando, Dede. Vamos ver quem chega primeiro. Vamos ver quem chega primeiro. Pode ir montando aqui. E eu acho que ninguém vai dizer não. Outra amor, ninguém sabe. Ninguém sabe a história. A tia vai cantar uma música e você vai saber qual é a história. Olha aí, se travou. Certo? Vou cantar uma música. A história, a música é assim, ó. Davi, menino, era um bom pastor, de suas ovelhas cuidava, cantava canções e tocava harpa, quando as águas sentavam, olhava para o azul do céu, pensando em Deus e seu amor, com seu coração então criou os salmos de amor e louvor. Olhava para o azul do céu, pensando em Deus e seu amor. Com seu coração então criou os salmos de amor e louvor. A história do rei Davi. Muito bem. E o Jonatas acertou ali. Então vamos começar a nossa lição, mas antes vamos falar com o nosso Deus. Aqui ele coloca essa lição todinha na nossa mente, para a gente ter bastante atenção. O pastor vai contar a história. Meus pezinhos juntinho estão, cruzo os dedinhos da minha mão, abaixa a cabeça com atenção, fecha os olhinhos para a oração. Obrigado, Senhor, pelo momento de louvores que nós tivemos. Obrigado por esse momento na live com as crianças. Podemos ter essa comunicação, mesmo que pouca, mas é suficiente, ó Pai, para estarmos juntos num só pensamento, que é prestar culto a Ti. Eu te peço, Senhor, por cada criança que agora nesse momento vai prestar atenção na história. Nos ajuda, ó Pai, a entender e colocar ela bem cultivada em nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Vamos para a história? Muito bem, muito bem, muito bem. Esse aqui vai sair do meio. Ok? Você tem que pensar, né? Tcharam! Esquecemos do tcharam? Tem que sempre ter o tcharam. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se a gente consegue, Pode botar mais para frente. né? Bem A gente pra consegue. Para focar bem no lindo. Pode Ai, focar. O pastor tá é muito história. lindo. Pastor, se quiser. Ele vai ficar mais. É mais alto. Vamos ver. Olha aí. Dá certo assim? Tá ótimo. Ah, legal. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui. Tcharam! Agora que eu cheguei. Agora que eu cheguei. Pois bem, nós estamos mais uma vez muito alegres com todos vocês que estão aí do outro lado, né? Nós aqui e vocês aí. Semana passada nós estudamos, nós começamos uma história muito bonita que eu acredito que muitas crianças até já sabem dessa história. Mas hoje em dia, quando as pessoas vão trabalhar com os animais, seja gado,
seja ovelhas. Aqui nós temos muito gado, mas há países, há região que as pessoas cuidam muito de ovelhas, né? E então essas pessoas têm maior cuidado com suas ovelhas. Mas há muito tempo atrás, nos tempos bíblicos, principalmente na época de Davi, o trabalho com ovelhas era muito mais intenso, sabe, crianças? O trabalho com ovelhas, ele dava importância maior. E Davi, como vocês todos sabem, Davi, aquele menininho, provavelmente que foi escolhido, foi ungido para ser rei. Exatamente foi desse menino que nós começamos a semana passada. O menino que se tornou rei. Ele foi ungido por Deus para ser o rei do povo de Deus, o rei de Israel. Então, Davi, antes de ser ungido por Samuel para ser rei, ele tinha uma outra ocupação. Davi, ele era pastor de ovelhas, ele pastoreava suas ovelhas com muito carinho, com muita responsabilidade. Ele estava pronto para cuidar daquela função, né, que Deus deu a ele. Então, era um menino que tinha suas responsabilidades. Mas a vida de Davi ia mudar. Ela ia mudar de uma maneira, de uma forma tão que nem ele, Davi, poderia acreditar o que poderia acontecer ali. Pois bem, Davi, esse menino que foi visto por Deus, foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Muito bem. Eu não queria tirar. Eu vou tirar. Deixa eu ver. O menino, pastorzinho de ovelha, que foi ungido rei de Israel. E como eu falei, Davi, ele tinha a sua função, que era cuidar das ovelhas de seu pai. Durante o período em que Davi cuidava das ovelhas de seu pai, ele também tocava harpa, ele escrevia salmos, e era um momento muito, muito importante e interessante para Davi. Nesse momento, Davi, ele era o pastor daquelas ovelhas. Aquelas ovelhas, elas tinham uma confiança enorme em Davi. Olha, pessoal, quando as ovelhas, o pastor, ele dava um assovio, né? Ele assoviava, então as ovelhas, elas reconheciam, não? Elas conheciam a voz do pastorzinho dela. Elas conheciam, então elas olhavam e continuavam comendo ou bebendo ali, comendo aquele pasto verde, suculento, muito gostoso para elas. Agora, as ovelhas, elas são animais muito assustados, né? Muito assustados. Se uma pessoa, uma outra voz falasse, elas não iam reconhecer. E elas ficavam atordoadas e queriam correr, porque não era a voz do seu pastor. E Davi, ele já estava com essas ovelhas, já cuidava delas há muito tempo, e ele nem pensava, nem imaginava, como eu disse semana passada, de que ele seria o rei de Israel. Mas Davi, agora, ele, mesmo depois que Samuel ungiu Davi, ele ficou lá cuidando das coisas do seu pai, esperando muitas coisas ainda iriam acontecer na vida do rei Saul. Por quê? Porque o rei Saul, como eu falei para vocês semana passada, ele desobedeceu a Deus, ele não quis mais saber das coisas de Deus e queria fazer as coisas do seu jeito, fazer a sua vontade.
E sabe, crianças, Davi, ele, quando olhava para as suas ovelhas ali, pastoreando suas ovelhas, ele começava a pensar o quanto ele era importante para aquelas ovelhas, e as ovelhas eram importantes para ele. Ele começava a pensar sobre isso. De repente, Davi começa a pensar nele, como ele, agora, ele era como aquelas ovelhas nos braços do Senhor, nas mãos de Deus. Então, Davi começava a pensar quantas vezes ele foi ajudado por Deus ali na sua função de cuidar das ovelhas. Uma certa vez, há muitos perigos, as ovelhas estavam prontas, elas estavam, aliás, prontas não, estavam ali para passar por vários perigos. Tinha cobras, tinha ladrões, pessoas mesmo para roubar as ovelhas. E uma certa vez o Senhor ajudou Davi com um leão. Veio o urso depois, e Davi foi forte, mas Deus ajudou Davi com o leão. O leão veio para devorar as ovelhas. O leão veio para comer as ovelhas, e Davi pediu ajuda de Deus, e Deus ajudou Davi, e ele matou o leão que quis comer as suas ovelhas. E por que Davi fez isso? Porque ele estava ali para cuidar das suas ovelhas. Davi estava ali para fazer, para cumprir a responsabilidade de bom pastor. E sabe, crianças, que nesse momento Davi, ele se arriscava muito, mas o Senhor era com Davi. E por quê? Porque Davi confiava de que se ele olhasse para os céus, o socorro dele vinha do Senhor. E lá no deserto, Davi sozinho, ele tinha que cuidar das suas ovelhas, de proteger as suas ovelhas. E sabe de uma coisa? Deus sempre ajudou Davi. Então Davi matou o leão, Davi matou o urso, Davi espantou as cobras, né, para não chegar perto das ovelhas. Tudo isso Davi fez, pensando no bem-estar, na segurança das suas ovelhas. Olha, o pastor de ovelha, ele era tão importante para ele, a sua missão, que ele ia onde tivesse. Por exemplo, todos os dias, à noitinha, ele vinha com as suas ovelhas e contava as suas ovelhas. O pastor de ovelha, não só Davi, mas todo o pastor de ovelha, ele dava uma grande importância à ovelha. Ele contava uma por uma. Se faltasse uma, ele ia buscar nas montanhas, ele ia buscar onde tivesse, mas ele traria a sua ovelhinha no colo. Certa vez Davi, quando estava lá, fazendo os seus salmos, né, pastoreando as suas igrejas, Davi também pensou nisso. Tá aqui. Pastoreando as suas igrejas, as ovelhas. Então, esse aqui dá, pastor ser professor. Então, Davi, quando estava lá pastoreando as suas ovelhas, ele estava pensando na sua vida também. O quanto muitas vezes ele quis fazer a sua própria vontade. Sabe, crianças, quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa vontade, nós desagradamos a Deus. E Davi pensou muitas vezes, Davi pensou nisso. Davi pensou nisso, mas ao mesmo tempo Davi pensou na providência de Deus. Que Deus estava pronto para carregar ele nos seus braços. Assim também, crianças, é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é o nosso pastor. Olha, que Davi já disse lá muito tempo atrás: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então Davi tinha essa certeza.
E ele tinha certeza de que Deus carregava-os em seus braços. Jesus, quando veio, ele veio também com essa missão de nos conduzir como ovelhas. Sabe, criança, que nós também somos ovelhas de Jesus? Somos. Nós somos as ovelhas de Jesus. E Ele nos carrega em seus braços. Até mesmo quando a ovelha não quer conversa com Ele, até mesmo quando a ovelha de Jesus ela é fujona, Ele ainda vai em busca. E sabe por quê? Porque Jesus, Ele quer que as suas ovelhas o sigam. Ele quer que as suas ovelhas venham, lhe acompanhem, lhe siga dia a dia. Jesus quer isso. E Davi, ele faz uma comparação entre ele e as ovelhas. Para aquelas ovelhas, ele era o pastor que cuidava delas. Mas para Deus, Deus seria o seu pastor que cuidava de Davi. Então Deus, Ele cuida de nós, porque Ele é o nosso bom pastor. Então, quando eu penso nisso, falando sobre Davi, eu quero mostrar a você que para a guerra, Davi não valia muita coisa. Mas Davi, ele tinha uma habilidade que ajudava as pessoas a se acalmarem. E agora eu quero mostrar para você, na palavra de Deus, e mais uma vez eu não vou ler, eu quero que você resiste aí, seu papai, em 1 Samuel, capítulo 16. Hoje nós vamos falar do episódio em que o menino, o pastorzinho, que foi ungido rei de Israel, ele fica sentado diante do rei, para que pudesse ajudar o rei. Então, o rei Saul ainda, lembra que Saul ainda estava no trono. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 a 23, diz o seguinte, mas antes de falar um pouco sobre isso, eu fico pensando, talvez você criança, já pensou, quando eu crescer, eu vou trabalhar, eu vou ganhar muito dinheiro, e eu vou comprar isso, eu vou comprar uma moto, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa, e eu vou me divertir. Vou me alegrar com todo o dinheiro que eu ganhar. Talvez você possa pensar nisso. E se você fosse um rei? Um rei ganha dinheiro, não ganha? Um rei é um rei. Ele tem muito, né? Ele tem muito dinheiro. Naquela época, muito ouro, muita prata o rei tinha. E Saul era um desses. Mas eu vou dizer a vocês que o texto de 1 Samuel, capítulo 16, verso 20. A minha internet caiu. Diz que Saul, né, o texto, 1 Samuel, a 16, de 14 a 23, ele diz que Saul vivia atormentado. Por que Saul vivia atormentado? Porque Saul deixou de agradar a Deus. Ele deixou de obedecer a Deus. Ele passou a desobedecer. Só queria fazer as coisas do seu jeito. E sabe, crianças, que Deus ficou triste com isso. Então Deus disse que Saul não seria mais o rei. E desde então, só que Saul, ele ainda não sabia que Deus ia tirar ele do trono, nem ele sabia que o menino que ele ia precisar também seria o rei. Então, um dos seus servos chega para Saul e diz, olha, o senhor precisa de alguém que toque muito bem para o senhor se acalmar. E eu conheço uma pessoa que pode fazer isso. E ele disse, né, lá em Belém, na casa de Jessé, tem um menino que pode fazer isso. Ele pode tocar e o Senhor vai se acalmar. O rei disse, então, vai chamá-lo. Então ele foi, o servo de Saul, foi lá na casa de Jessé e disse, olha, o rei está doente, o rei está passando por dificuldades, ele está muito triste, ele está infeliz, e ele precisa do seu filho para tocar harpa, porque ele toca harpa muito bem.
E aqui vem uma responsabilidade, né, de Davi. Davi, ele ia tocar harpa para o rei. Então o servo, com a permissão do rei, ele diz que vai na casa de Jessé. E ele foi, crianças. Ele foi até a casa de Jessé. Então, o rei mandou todo o recado para Jessé, dizendo o que queria. Davi foi lá, falou com o rei, esteve diante dele, e então acertou todas as coisas lá com o rei. O rei falou para Jessé, olha, ele vai ficar aqui. Então, Davi agora mudava a sua função. Ele deixava de pastorear as ovelhas, porque ele iria morar lá no palácio. Ele ia morar lá no palácio. Qual era a missão de Davi? Tocar harpa. O que acontecia quando Davi tocava harpa? Acalmava o rei. Então Davi, ele fez muitos salmos. E um dos salmos que chama muito a nossa atenção é o Salmo 23. Quando Davi diz, só o versículo primeiro, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então Davi, agora ele tinha uma nova missão, acalmar o rei Saul. Agora, o rei Saul, ele não sabia, ninguém sabia lá no palácio, né? A não ser os irmãos dele, né? Mas lá, ninguém sabia que Davi já tinha sido ungido para ser o rei de Israel. E por quê? Porque Deus estava dando um tempo ainda, muitas coisas, como eu falei, ia acontecer, e depois Deus tiraria Saul e Davi entraria como rei de Israel. Mas enquanto Davi era aquele que tinha a responsabilidade de acalmar o rei, ele amou o seu rei. Aliás, ele amou o seu rei até a morte. Davi teve em uma certa ocasião a oportunidade de matar o próprio rei, você tem uma ideia. E Davi não matou. Então Davi amava o rei Saul. E ele tocava harpa e ele se acalmava. O rei se acalmava. Toda vez que o rei estava agoniado, muito perturbado, então Davi cantava, Davi tocava e o rei se acalmava. Então, crianças, o que nós queremos mostrar para você é que Deus, ele usa qualquer pessoa para fazer a sua vontade. Deus queria que Saul se alegrasse. Deus não estava preocupado com isso, mas Deus estava preocupado era com Davi. Davi agora ia para o palácio, Davi ia estudar lá, Davi ia ver as coisas, como é que acontecia lá no palácio e tudo mais. Lembra de Moisés? Moisés também ficou, né, muito tempo no palácio lá no Egito, para aprender tudo sobre o palácio, como governava lá as coisas. Do mesmo jeito Davi também aprendeu muita coisa. E quando foi a hora, então Deus disse que Davi seria o rei de Israel. Aí tem toda uma história que nós ainda vamos contar, né, como é que aconteceu tudo isso. Mas vamos lembrar, hoje nós estamos aqui falando de um menino, né, de um menino que foi ungido rei, né, para governar, para reinar sobre Israel. Mas aqui, Davi está de joelho, né, diante, ou curvado diante de rei Saul, para alegrar. Então, um menino que foi ungido rei, ele veio para alegrar o coração do rei. Então, Davi alegrou o coração de Saul, tocando harpa, né, e louvando Deus. Enquanto ele acalmava o rei, ele louvava Deus, porque ele só cantava os salmos do Senhor, e isso acalmava o rei. Então, criança, tudo isso Davi fez com grande responsabilidade. Davi, ele foi um menino obediente a seus pais, obediente a Deus, obediente ao rei, e assumiu a sua responsabilidade quando foi chamado. E sabe de uma coisa, crianças? Cada um de vocês que estão aí, seu pai, sua mãe, quando mandar vocês fazerem alguma coisa, façam. Porque quando você obedece a sua mãe e a seu pai, aos professores, você está agradando a Deus. Davi fez isso. Davi foi um menino obediente. Davi foi um menino obediente.
foi um menino submisso, humilde. Humilde. E cada um de nós tem que ser também assim, obediente, humilde, né? Usar a virtude que Deus deu a nós de humildade. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor cuida de nós. Somos hoje ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Assim como Davi foi ovelha também de Deus, assim como ele tinha a responsabilidade, tinha o carinho, o amor de cuidar das suas ovelhas, Jesus também cuida de nós. Então, crianças, pensem nisso. Quando você estiver preocupado, quando você estiver triste, lembre-se desse salmo. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Amém. Vou sair. Coloca o Davi Aquele? É, vou colocar. Bota o Davi dentro. Então, o Davi. É, a gente canta a musiquinha do Davi de novo. E tão lindo esse Davi aqui. A musiquinha do Davi, ó. Davi, menino, era um bom pastor, de suas ovelhas cuidava, cantava canções e tocava harpa quando as águas sentavam, olhava para o azul do céu, pensando em Deus e seu amor, o seu coração então criou os salmos de amor e louvor, olhava para o azul do céu, pensando em Deus e seu amor, com seu coração então criou os salmos de amor e louvor. Que linda essa música. A tia quer que a Thaisinha grave essa música depois, certo? Coloque lá no grupinho do projeto a musiquinha do Davi, certo? Grava bem bonito pra tia. É, a Thaisinha sabe. Tarefa pra Thaisa, viu? Muito bem. Vamos dizer o versículo mais uma vez, que esse a gente fez o cartaz para decorar, tá bom? Vamos dizer o versículo. Salmo 121, versículo 2. Vamos lá? Só lembrando que o que eu falei, eu li Alguém ele bate todo, um print, né? tá E tão aqui, bonito. lembrando que é só uma parte do versículo. Alguém bate um print, tá tão bonito. Aqui bate o print. É eles lá. Ah, sim, é. Vamos ver se alguém bateu o print depois. Vamos dizer o versículo. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, 2. De novo. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, 2. Esse a tia quer que vocês decorem, tá bom? Vamos lembrar na semana que vem dele também. Muito bem. Tem perguntas? Muito bem. Deixa eu ver a pergunta. Tá aqui no livro. Quer fazer? Ok. Deixa eu ver. Na história que o pastor contou, Deus... Não é essa agora. De hoje. Viu? Responda aí. Na história de hoje, o pastor disse, né, contou, que o Senhor ajudou a Davi a matar um animal. Que animal foi esse que ele mostrou na história? Você quer ver qual foi o animal que Deus ajudou Davi a matar para proteger as ovelhas? Escreve aí, mamãe ajuda. Qual foi o animal? Eu vou esperar. Tic-tac, 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 tic-tac. Qual foi o animal? Tô esperando. Olhava para o azul. Tem gente que digita rápido. Quem vai digitar primeiro? O delay. Bota assim, Se travou ali. celular para o ar.
tá comendo bolo, menino. Eu sei que alguém sabe. Eita, deixa eu ver assim, tá bom? Porque eu fico preocupada dele estar escrevendo e a gente aqui esperando. É. Porque às vezes trava. A outra. Ai, falei. Aí. Isso! Olha aí, o Jonathan acertou. O leão e o urso. O pastor disse esses Muito dois. bem. Muito bem. Joia. É isso mesmo. Qual? Próxima pergunta. Sejam rápidos, hein aí. Bota aí o celular, aposta. Qual o instrumento musical que Davi tocava? Tchan, 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 Esse é muito tchan. fácil. Violão. Violão. Ainda no leão. Muito bem. Olha aí, Cláudio Júnior acertou o leão, Júnior acertou o leão. Viu o leão. Eu quero saber agora qual o instrumento musical que Davi tocava. Harpa! Muito bem! Jonathan, Poliana, muito bem, harpa! Harpa é com H, viu? Beleza? Mas muito bem. Tem gente ainda respondendo a primeira. Muito bem. Muito bem. Aí, Poliana, eu sei que muito você. Professora de português, eu sei. Muito bem. Eu vou fazer essa perguntinha da lição passada. Que profeta, mas o pastor disse hoje, que profeta ungiu Davi rei? Qual foi o profeta que ungiu Davi como rei? É da semana passada, só que ele repetiu essa semana. Ele repetiu nesse instante. Que profeta ungiu Davi rei? Aê! Muito bem, Samuel. Olha aí, o Ailton já respondeu. Ok. Acabou de pergunta. Quem é o pai de Davi? Como era o nome do pai de Davi? Como era o nome do pai de Davi? Tic-tac, 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 tic-tac. Passaram já? Eles estão rápidos. Delay tá pouco. Estão rápidos. O pai de Davi, ele ainda está no profeta. Isso. Jessé. Jonathan e o Ailton, bem, eles correm. Eles estão ali na ponta do digitado, assim, ó. Bem rapidinho. Muito bem. Jessé. Vai já aparecer outro Jessé ali. porque eu... Já. A última pergunta. O nome do primeiro rei, esse que o pastor contou que não obedeceu a Deus. Nome do rei que desobedeceu a Deus. E vai sair ali. Já. Nome do rei que desobedeceu a Deus. Saul, muito bem. Esses meninos estão afiados demais na história de Davi. Muito bem. Jonathan acha que acertou todas, mas aí, tá vendo? Não sei quem é que tá digitando rápido, né? Mas olha, parabéns. Foi o rei Saul mesmo. Ótimo. E as perguntinhas acabaram por hoje. A semana que vem você presta atenção na historinha de novo e responde as perguntas. Foi muito bom. Hoje vocês prestaram atenção muito bem na história. Também tão linda que tá a historinha. Dava para prender a atenção mesmo. Que bom. Vamos cantar para encerrar. Certo? Quem vai orar? Tia Nestinha é orar, mas ela correu. Vamos lá. Meus pezinhos juntinho estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixa a cabeça com atenção e fecha os olhinhos para a oração. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento em que nós estamos, ó Deus, nos virando para chegar à mente e o coração das crianças da tua igreja. Que essas crianças, ó Deus, elas possam
a exercitar em sua mente tudo aquilo que já foi ensinado e que nós temos avivado em suas mentes. De cada um, dá, Pai Santo, a cada pai interesse, sabedoria para cuidar de seus filhos, para ensinar o teu caminho, Deus. Ensinar o caminho para os céus. Cuida, Pai Santo, de cada um. Muda, ó Deus, a vida de adultos para que possam ajudar os infantis. Obrigado, Pai Santo, pela oportunidade que o Senhor nos dá de pregar a Tua palavra. Abençoa as nossas crianças, cuida delas, ó Deus. Tu, como bom pastor que é, carrega cada uma em Teus braços. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tia vai dar tchau, tá morrendo de saudade de todo mundo. Faz coração pra tia. Beijo, beijo, beijo pra todo mundo. Saudade. Boa noite, Tchau, pessoal. boa noite. Ai, como Tchau, ficou tchau. lindo. Oh. Ficou lindo. Tchau. Tchau, pessoal.